Dizem que certos convites não chegam em papel, não são assinados nem carimbados, mas sussurrados no silêncio das madrugadas, quando a mente deveria estar em repouso, mas insiste em vagar. Foi assim que começou. Eu não procurei pelo Amazonas. Foi ele que me chamou, através de uma sequência de acontecimentos estranhamente alinhados, como se alguém ou alguma coisa tivesse decidido que eu precisava estar ali. Tudo começou com um telefonema, sem identificação. Uma voz grave e rouca dizendo apenas que havia algo que precisava ser visto, algo que não poderia ser deixado nas mãos erradas, e que eu tinha sido escolhido não pelo que fiz, mas pelo que resisti a fazer. A ligação terminou sem despedida, deixando no ar um silêncio mais pesado que as próprias palavras. Nos dias seguintes, recebi um dossiê em envelope pardo, sem remetente, com fotografias borradas de um mapa que não correspondia a nenhuma carta geográfica oficial. Manchas escuras indicando regiões no coração da floresta, onde rios mudavam de curso e vilas inteiras apareciam em uma imagem e desapareciam em outra. As anotações eram confusas, falavam de uma expedição perdida, de sinais que se repetiam nas ondas curtas, como se alguém transmitisse de dentro da mata em um idioma que ninguém mais reconhecia. A cada página que eu virava, crescia a sensação de que havia algo escondido no tecido mesmo da selva, algo que o mundo moderno não queria ou não conseguia decifrar. Foi então que percebi que já não tinha escolha. O chamado não era apenas um convite, mas uma sentença. Passei noites em claro, estudando os registros, tentando decifrar as marcações vermelhas que se sobrepunham às fotos granuladas de satélite. Quanto mais eu tentava encontrar lógica, mais distante ela parecia estar, como se o próprio mapa fosse uma armadilha para a razão. Um detalhe, porém, me inquietou mais que todos. Na última página havia um símbolo, um círculo feito à mão, com linhas internas formando algo semelhante a uma espiral, acompanhado de uma frase quase apagada. A voz não cala. Ela espera. O tempo começou a se distorcer. Sonhos vieram com uma intensidade que beirava o insuportável. Eu ouvia sons que não reconhecia como humanos. Ecos graves que vibravam como tambores subterrâneos. E sempre acordava com o corpo encharcado de suor, a respiração curta, como se tivesse corrido horas dentro de um pesadelo. Meus colegas diziam que era estresse acumulado, que eu precisava descansar, mas havia algo naqueles sonhos que não se explicava com diagnósticos. A voz que ecoava dentro deles não falava um idioma que eu conhecia, mas ainda assim eu compreendia. Não era a língua que importava, mas a cadência, como se cada som fosse um comando direto para o inconsciente. Quando finalmente aceitei o convite, ou a condenação, já não era mais eu quem decidia. As malas se arrumaram sozinhas, os bilhetes chegaram às minhas mãos sem que eu sequer tivesse feito reservas. No aeroporto, um homem me esperava com o olhar de quem já sabia exatamente quem eu era, sem precisar confirmar nomes. Não trocamos muitas palavras. Ele apenas disse que a viagem não constava em registros oficiais e que, se eu quisesse voltar, deveria esquecer tudo que visse. Essa advertência, em vez de me afastar, apenas aprofundou o fascínio, que começava a se transformar em medo. O voo sobre a imensidão verde foi sufocante. Do alto, a floresta parecia não ter fim, um mar de copas densas que escondia tudo, como se o mundo tivesse ali um manto vivo para guardar segredos que não suportariam a luz. Ao pousarmos em uma pista improvisada, senti o ar úmido invadir os pulmões, como uma substância densa, quase líquida. A selva exalava um odor forte, mistura de vida em decomposição e nascimento simultâneo. Havia um som contínuo, um zumbido grave vindo de todos os lados, não apenas de insetos, mas de algo maior, como se a própria mata tivesse pulmões e respirasse junto comigo. À noite, na base provisória onde nos alojamos, ouvi pela primeira vez o que me faria compreender que nada naqueles documentos havia sido exagero. De dentro da escuridão profunda,
Entre os rugidos distantes de animais e o estalar da madeira, surgiu um som que não pertencia a nenhum ser vivo conhecido. Não era canto, nem rugido, nem assobio. Era algo que lembrava um lamento, como uma voz soterrada tentando emergir da terra. Todos na expedição pararam, e mesmo os guias locais, homens acostumados a toda sorte de perigos, cruzaram os braços em silêncio, evitando se entreolhar. Quando perguntei, apenas disseram que certas coisas não se mencionavam em voz alta. Aquele foi o momento em que compreendi que não estávamos ali apenas para explorar, mas para atravessar um limiar, um território onde a própria realidade parecia se reorganizar. E foi assim que começou o chamado. Uma voz que não vinha do rádio, não vinha de documentos, não vinha de homens. Era a selva que falava, em frequências que nenhum ouvido humano deveria captar. E quanto mais eu tentava negar, mais claro ficava. Algo me queria ali, algo que já me observava antes mesmo de eu pousar. O Amazonas, imenso e insondável, não era cenário da nossa jornada, mas protagonista dela. Nós não entrávamos na floresta, era ela que nos engolia. E só muito depois eu entenderia que essa voz que ecoava não era apenas um aviso, mas um prelúdio do que estava por vir. A primeira noite, na selva, havia deixado em todos nós uma marca que não poderia ser apagada com explicações racionais. O som que ecoara entre as árvores, como se a própria floresta respirasse com voz própria, não foi comentado ao amanhecer. A expedição seguiu em silêncio, cada um fingindo ocuper-se com seus preparativos. Mas era evidente, no modo como os olhos evitavam se encontrar, e no nervosismo com que os guias acendiam cigarros, que havia algo maior pairando sobre nós. Foi nesse clima que os mapas voltaram a ser discutidos. O dossiê que eu havia recebido antes da viagem continha fragmentos de cartografia incompatíveis com as versões oficiais. E agora, diante das coordenadas que os militares locais nos entregavam, a contradição se tornava insustentável. A base improvisada onde estávamos abrigava alguns soldados da região, jovens que se apresentavam sempre com postura rígida, mas cujo olhar denunciava mais medo do que disciplina. Eles entregaram a cada grupo cópias plastificadas de um mapa que, em teoria, deveria nos guiar rio acima até o local marcado para a pesquisa. Porém, ao compará-lo com os documentos do envelope anônimo, percebi que havia trechos inteiros omitidos. Um rio que nos mapas oficiais se desdobrava em 3 braços, desaparecia completamente na versão deles, transformando-se em uma linha única que seguia sem desvios. Pequenos círculos marcados como áreas de difícil acesso nas cartas alternativas simplesmente não apareciam no desenho entregue pelos militares. Quando questionei, recebi apenas um olhar frio e um aviso seco. Vocês devem seguir o caminho indicado. Não há necessidade de se aventurar fora dele. Esse aviso, longe de acalmar, apenas reforçou a sensação de que havia uma camada de realidade cuidadosamente ocultada. Não demorou para que os guias locais, homens com cicatrizes de uma vida inteira na mata, cochichassem entre si sobre territórios que não constam. Um deles, mais velho, de pele curtida pelo sol e olhos fundos, aproximou-se de mim em segredo. Disse que havia lugares onde bússolas enlouqueciam, onde até o sol parecia girar em círculos, e que os militares não falavam sobre isso porque já haviam perdido homens lá. Acrescentou que alguns desses locais estavam justamente nos pontos omitidos. Se não aparece no mapa deles, murmurou, é porque não querem que você saiba o que existe ali. As horas seguintes foram uma luta constante contra o instinto de perguntar mais, mas percebi cedo que o silêncio não era apenas escolha, era imposição. Cada vez que alguém se aproximava demais das perguntas, os soldados surgiam como sombras, ostensivamente próximos, como se escutassem sem realmente escutar. À noite, enquanto fingíamos descanso, vi luzes de lanterna circulando pelo acampamento em trajetórias repetitivas, patrulhas que não tinham outro propósito senão vigiar a nós mesmos. Não havia confiança, apenas vigilância. A sensação era de que estávamos cercados,
não por inimigos invisíveis, mas por guardiões de um segredo. No segundo dia de caminhada, a tensão atingiu novo patamar. Ao seguirmos pelo leito estreito de um afluente, notei uma marca na margem, pedras dispostas em forma espiralada, quase idênticas ao símbolo que havia visto no dossiê. Chamei um dos soldados para mostrar, mas ele, em vez de observar, virou o rosto e ordenou que seguíssemos adiante. Quando insiste, ele se aproximou e sussurrou em tom baixo, quase imperceptível: "Não repita isso em voz alta. Algumas marcas não foram feitas para serem notadas." Essas palavras, vindas de um homem fardado treinado para obedecer ordens, me atingiram mais do que qualquer advertência oficial. Não era medo de punição, era medo do que estava além. Aos poucos percebi que havia duas camadas na nossa expedição: a visível, conduzida sob a justificativa de pesquisa científica, e a subterrânea, guiada por forças que se negavam a se revelar. Os mapas oficiais eram como véus, desenhados não para guiar, mas para esconder. Cada curva, omitida, cada lago, inexistente, cada aldeia, apagada tinha um motivo, e esse motivo parecia ser o mesmo que fazia a floresta murmurar durante a noite. A pergunta não era mais o que encontraríamos, mas o que estavam tentando evitar que encontrássemos. Nessa altura, o silêncio dos militares já era eloquente demais. Eles não negavam diretamente, mas também não confirmavam. Apenas fechavam a expressão e ordenavam que seguíssemos em frente. Era como se estivessem tão presos quanto nós, como se carregassem o fardo de um segredo que os ultrapassava. Isso se tornava evidente nos olhares que trocavam entre si, na rigidez quase artificial de seus gestos, no modo como às vezes paravam por longos segundos, fitando a mata densa, como se esperassem que algo surgisse a qualquer momento. Na terceira noite, compreendi que os mapas não eram apenas documentos manipulados, mas ferramentas de controle. Ouvi, ainda meio desperto, dois dos soldados conversando em voz baixa próximo ao rio. Um deles dizia que, se seguíssemos as coordenadas originais, encontraríamos a queda, e que ninguém havia retornado depois de ver o que havia lá. O outro apenas respondeu que ordens eram ordens, e que não cabia a eles questionar. Antes que eu pudesse ouvir mais, o barulho de passos na mata abafou a conversa, e os dois se calaram imediatamente, como se tivessem sido vigiados. O amanhecer trouxe consigo um pressentimento sufocante. Estávamos sendo levados, não em direção ao conhecimento, mas a um caminho cuidadosamente escolhido para nos afastar daquilo que realmente importava. E, no entanto, algo dentro de mim sabia que seria impossível resistir. A voz da selva, os símbolos, os trechos apagados dos mapas. Tudo convergia para um único entendimento. Não éramos exploradores, éramos peças em um jogo muito maior. E o tabuleiro se estendia diante de nós, feito de árvores, rios e sombras. Foi nesse ponto que percebi que a floresta não apenas escondia segredos, mas reescrevia suas próprias regras. O Amazonas não precisava de mapas. Ele era um mapa vivo e pulsante, reorganizando caminhos de acordo com aqueles que ousavam atravessá-lo. E nós, cegos pelo silêncio dos militares e pelo peso do desconhecido, estávamos prestes a descobrir que algumas regiões não eram apenas proibidas por convenção humana, mas porque tocavam dimensões que não se encaixavam no mundo como o conhecemos. Avançamos selva adentro durante todo o dia, seguindo um trajeto que não se encontrava em nenhum mapa confiável. Os soldados abriam caminho com seus facões, mas era a floresta que parecia nos conduzir, fechando-se atrás de nós com rapidez impressionante, como se desejasse impedir qualquer retorno. O ar era pesado, impregnado de umidade, e cada respiração parecia arrastar consigo o hálito milenar de árvores que testemunharam mais do que qualquer ser humano poderia suportar. Ao final da tarde, o cansaço se acumulava em nossos músculos, e a tensão nos olhos de todos revelava que não estávamos apenas lutando contra a densidade da mata, mas contra algo invisível que nos observava. Foi nesse estado que montamos o acampamento. As tendas improvisadas foram erguidas próximas
a um afluente estreito, cuja água escura refletia apenas fragmentos do céu, já coberto por nuvens. Havia uma pressa nervosa nos movimentos, como se todos quisessem terminar antes do cair da noite, como se instintivamente soubessem que a escuridão trazia consigo algo mais do que a ausência de luz. O crepúsculo, no Amazonas, não é como em qualquer outro lugar. Ele não se anuncia suavemente. Não dá tempo para que os olhos se acostumem. De repente, como se um véu fosse lançado sobre o mundo, tudo mergulha em sombra profunda. E foi nesse momento que percebi a diferença entre o silêncio da cidade e o silêncio da floresta. Ali, a ausência de palavras humanas era preenchida por um coro ininterrupto de sons. Insetos vibrando como lâminas em choque, sapos entoando cadências irregulares, aves ocultas emitindo chamados estridentes. No entanto, naquela noite, houve um instante em que todos esses sons pareceram calar ao mesmo tempo, como se uma ordem tivesse sido dada a toda a selva. Esse ato de silêncio absoluto durou apenas alguns segundos, mas foi suficiente para que eu sentisse o coração acelerar e uma sensação de vazio se espalhar pela pele. E então o som começou. Não era um rugido, nem um uivo, tampouco um coltear ampliado. Era algo mais profundo, uma vibração que parecia vir de dentro do solo, subindo através das raízes e atravessando nossos corpos. Alguns tentaram fingir que não ouviram, ocupando-se com panelas e lanternas, mas era impossível ignorar. Aquele som não se assemelhava a nenhum animal conhecido. Era grave, contínuo, como se fosse emitido por algo colossal, escondido na escuridão. Algo que respirava em intervalos longos, como se estivesse medindo nossa presença. Os guias locais se entreolharam, sem pronunciar palavra, mas a forma como apertavam os dedos nos cabos dos facões denunciava o terror contido. Eu fechei os olhos e percebi que o som não era apenas escutado, mas sentido. Vibrava no peito, nos ossos, na parte mais íntima da mente. Era como estar diante de uma frequência destinada a nos desmontar por dentro, a corroer lentamente a confiança de que ainda tínhamos algum controle. A cada nova onda sonora, as chamas da fogueira pareciam vacilar, como se o ar se tornasse mais pesado, incapaz de sustentar até mesmo o fogo. Um dos soldados levantou-se bruscamente e apontou sua arma em direção à mata, mas o oficial ao lado o conteve, segurando seu braço com firmeza. Ninguém queria disparar, porque disparar significaria reconhecer a ameaça, dar a ela forma e presença. As horas se arrastaram com aquela cadência sufocante. Em determinados momentos, o som parecia afastar-se, como se estivesse explorando outras regiões da floresta, mas sempre retornava ao... Nunca desaparecia por completo. Cada vez que voltava, vinha mais próximo, mais nítido, como se a entidade, se é que assim podia ser chamada menos, estivesse testando nossos limites. Ninguém dormiu naquela noite. Alguns permaneceram deitados com os olhos bem abertos, outros caminhavam em círculos curtos, e eu mesmo me sentava e levantava repetidamente, incapaz de me manter imóvel diante da estranha melodia subterrânea. Por volta da madrugada, quando a lua escondida mal conseguia iluminar a copa das árvores, ouvi o som transformar-se. Ele deixou de ser apenas uma vibração e assumiu um ritmo mais definido, como se tivesse aprendido algo, como se tivesse tentando se comunicar. O que antes era apenas um eco distante, agora lembrava sílabas longas, arrastadas, repetidas em intervalos regulares. Eu não sabia se era uma palavra, uma frase, ou apenas o delírio, provocado pelo cansaço. Mas era impossível não sentir que havia uma intenção por trás. Aquilo não era ruído aleatório, era linguagem. Foi nesse ponto que um dos guias, o mais velho, rompeu o silêncio. Em tom baixo, quase um sussurro, disse que não deveríamos responder. Não deveríamos sequer pensar em responder, porque a floresta escuta pensamentos. Essa advertência caiu sobre nós como um peso adicional, e ninguém ousou replicar. Eu, no entanto,
Não conseguia afastar a sensação de que aquela voz menos ou o que quer que fosse, não estava apenas chamando, estava escolhendo. A cada nota grave, a cada repetição, era como se estivesse peneirando nossas mentes, procurando uma brecha, um vínculo, alguém que pudesse compreendê-la. Ao amanhecer, o som cessou com a mesma brusquidão com que havia começado. O coro natural da selva retomou imediatamente, como se nada tivesse acontecido. Mas nós sabíamos que havia acontecido, sabíamos que não era fruto de alucinação coletiva, porque cada um de nós havia experimentado de forma diferente, mas igualmente devastadora, aquela presença sonora. Os soldados não mencionaram nada, limitando-se a ordenar que arrumássemos tudo com rapidez e seguíssemos em frente. Mas os guias sabiam. Vi nos olhos deles que aquela primeira noite havia confirmado o que temiam. Não estávamos apenas atravessando a floresta. Estávamos sendo introduzidos a ela, sendo notados por algo que vivia em suas profundezas. E assim seguimos, com passos mais pesados, tentando convencer a nós mesmos de que ainda controlávamos o trajeto. Mas já não havia ilusão possível. A floresta tinha nos ouvido, e mais do que isso, havia nos respondido. O que veio naquela noite não era um aviso, era uma saudação, uma forma de dizer que já não éramos visitantes, mas parte do jogo que se desenrolava sob as árvores milenares. E no fundo, todos sabíamos que seria apenas o início, porque sons como aquele não surgem, para depois desaparecerem, sem consequência. Eles voltam, e voltam mais claros, mais exigentes, até que não reste outra opção senão encarar o que fala através deles. O dia seguinte nasceu, sem que nenhum de nós tivesse realmente descansado, e a sensação de que algo havia mudado de forma irreversível desde aquela primeira noite nos acompanhava como um peso invisível nos ombros. O som profundo e quase humano que emergira da mata não foi mencionado em voz alta, mas ele permanecia em nós. Um eco interno que vibrava em silêncio e nos fazia olhar com desconfiança para cada sombra projetada pelas árvores. Seguimos viagem em canoas improvisadas, guiados pelo estreito afluente que, segundo os mapas fornecidos pelos militares, nos conduziria a um ponto seguro de pesquisa. Desde os primeiros minutos navegando percebi que aquele rio não obedecia às mesmas regras que os outros cursos d'água que eu havia conhecido em toda a minha vida. Havia algo na correnteza que parecia ir contra qualquer lógica. O barco se movia, mas nem sempre na direção que nossos remos indicavam. Era como se a água tivesse uma vontade própria, puxando-nos, ora para frente, ora para trás, sem que houvesse vento ou obstáculos visíveis para explicar tal comportamento. Em certos momentos, víamos folhas boiando à nossa frente, avançando contra nós, como se viessem rio acima, em vez de seguir o fluxo natural. Um dos soldados, impaciente, mergulhou a mão na água e murmurou algo sobre correntes subterrâneas, tentando racionalizar, mas seus olhos denunciavam que nem ele acreditava naquilo. O guia mais velho, em silêncio, apenas fez o sinal da cruz e evitou olhar para o rio por longos minutos. A cada curva, a estranheza aumentava. Havia trechos em que a margem esquerda parecia se mover mais rápido que a direita, como se fossem dois rios correndo lado a lado em direções diferentes. Um colega tentou medir o tempo que levaríamos para atravessar uma pequena distância e, para nosso espanto, os cálculos não fechavam. O relógio de pulso marcava minutos demais para trajetos curtos, e em outros momentos parecia saltar, como se perdêssemos pedaços de tempo sem perceber. As bússolas oscilavam em convulsões desordenadas, incapazes de se fixar em qualquer direção. Foi nesse momento que compreendi que não era apenas a correnteza que estava alterada, mas o próprio tecido do tempo que se contorcia junto com o rio. Durante uma pausa, encostamos as canoas em um banco de areia para reorganizar os suprimentos. Notei então algo que me gelou até os ossos. Marcas estranhas gravadas nas pedras, símbolos em espiral semelhantes aos que eu havia visto no dossiê e também no arranjo de pedras da margem 2 dias antes. Mas havia um detalhe diferente. Essas marcas estavam parcialmente submersas, e a água, em vez de encobri-las,
parecia contorná-las, desviando-se como se respeitasse sua presença. Toquei uma delas e senti um arrepio súbito, não de frio, mas de memória, como se tivesse despertado em mim uma lembrança que não era minha. Retirei a mão de imediato, mas ainda pude ouvir, no fundo da mente, uma repetição grave do som que ecoara na primeira noite, como se aquelas marcas fossem a assinatura daquilo que falava conosco, através da floresta. Ao retomarmos a navegação, percebi que não estávamos mais apenas viajando por um rio físico. Era como se tivéssemos atravessado um limiar invisível, como se cada metro percorrido nos afastasse do mundo conhecido e nos empurrasse para dentro de uma realidade paralela, onde espaço e tempo se dobravam sem aviso. As margens pareciam mais altas, as árvores mais densas, o céu mais distante. Em certo ponto, tive a impressão de ver, refletida na água, não a copa das árvores sobre nós, mas um céu estrelado que não correspondia àquele da noite anterior, como se o rio fosse também um espelho para outros mundos. Foi então que um dos guias apontou para a margem e chamou nossa atenção. Ali, entre os galhos retorcidos, jazia a carcaça de uma canoa antiga, coberta de musgo e já meio apodrecida. Até aí nada de anormal, não fosse o detalhe de que presa a ela havia uma mochila moderna, igual às nossas parcialmente destruída, mas ainda reconhecível. O oficial militar ordenou que ninguém se aproximasse, e seguimos adiante sem discutir. Mas cada um de nós sabia o que aquilo significava. Alguém havia estado ali antes, alguém que deveria estar no futuro, não no passado. O rio não apenas nos confundia, ele parecia brincar com nossas posições no tempo. À noite, quando acampamos às margens, ninguém conseguiu dormir. As fogueiras lançavam sombras instáveis sobre a vegetação, e era impossível ignorar o som da corrente, que parecia sussurrar como uma voz líquida, em um idioma antigo. Eu me sentei perto da beira e, por um momento, juro que ouvi claramente meu próprio nome sendo pronunciado pelas águas. Não havia vento, não havia ninguém próximo, apenas a correnteza oscilante. Quando mergulhei os olhos na superfície escura, vi meu reflexo distorcido, mas não era o rosto atual que me fitava. Era o de um homem mais velho, cansado, com cicatrizes, que eu ainda não possuía. Como se o rio me mostrasse o futuro em fragmentos. Pisquei e tudo voltou ao normal, mas o impacto daquela visão me acompanhou até o amanhecer. No dia seguinte, os guias recusaram-se a remar. Disseram que já haviam visto bastante, que o rio não seguia mais as leis do mundo, e que atravessar por completo seria como entregar a alma a algo que não compreendiam. Os soldados, no entanto, obrigaram-nos a prosseguir, apontando armas e deixando claro que a missão não admitia deserções. Foi nesse ponto que percebi, com uma certeza incômoda, que não estávamos no comando daquela expedição, nem mesmo os militares. Era o rio que ditava o ritmo, o rio que nos carregava onde queria, como se fôssemos apenas fragmentos de sua própria narrativa. Ao cair da tarde, quando finalmente alcançamos uma região mais larga, a correnteza se acalmou, mas o silêncio que pairou sobre nós foi ainda mais perturbador. O sol descia lentamente e reflexia na superfície como se fossem 1000 olhos nos observando. E foi nesse cenário que o guia mais velho, após muito hesitar, finalmente falou: esse rio não corre para o mar, ele corre para dentro. E dentro dele, o tempo não é nosso. Suas palavras ficaram pairando, carregadas de um peso que nenhum de nós ousou contestar, porque no fundo todos sabíamos que eram verdadeiras. Quando o rio finalmente nos entregou de volta à terra firme, havia em todos nós uma sensação de que tínhamos deixado algo para trás, mas também trazíamos conosco um peso que não era físico. O guia mais velho se recusava a remar mais, e os soldados, ainda que forçassem a disciplina de suas ordens, não escondiam o desconforto de permanecer naquelas águas que pareciam dobrar o próprio tempo. Atravessamos a margem e seguimos por uma trilha irregular,
aberta à força de facões e passos incertos, até que a selva começou a mudar sutilmente diante dos nossos olhos. As árvores, sempre tão imponentes e desordenadas, davam lugar a um tipo de organização estranha, como se linhas invisíveis orientassem o crescimento, forçando troncos a se alinharem em padrões quase geométricos. Foi ali que começamos a ver as primeiras formas emergindo do verde sufocante. No início pensei que fossem apenas rochas desgastadas, mas à medida que avançávamos ficou claro que não eram formações naturais. Pilares de pedra se erguiam em meio à vegetação, cobertos de musgo e raízes, como ossos antigos que a floresta tentava ocultar. Alguns possuíam ângulos perfeitos demais para terem sido moldados pelo acaso, e mesmo debaixo da erosão do tempo, ainda se podia perceber desenhos gravados em suas superfícies, linhas em espiral, símbolos entrelaçados, formas que lembravam constelações desconhecidas. A cada passo a sensação aumentava, a certeza de que não estávamos diante de ruínas comuns, mas de algo cuja antiguidade ultrapassava o que nossa própria história poderia explicar. As vozes dos guias foram se calando, substituídas por olhares desconfiados, e os soldados se espalharam em formação, como se esperassem uma emboscada. Mas não havia emboscada. Havia apenas a opressiva presença de algo que não deveria estar ali, algo que parecia ter sido engolido pela floresta, não como destruição, mas como preservação. As paredes cobertas de lianas e raízes eram tão altas que formavam corredores entre as árvores, corredores que se estendiam para além da vista. Quando tocamos uma delas, o frio da pedra era tão intenso que parecia impossível ter sobrevivido intacta naquele calor abafado. Mais perturbador ainda foi perceber que a vegetação não destruía aquelas estruturas, mas as envolvia com cuidado, como se obedecesse a uma ordem de protegê-las. Descobrimos um arco parcialmente soterrado que marcava a entrada de um espaço maior. O chão afundava em degraus de pedra, largos demais para pés humanos, desgastados, mas ainda sólidos. O oficial militar hesitou antes de ordenar que descêssemos, mas não houve resistência. Todos sabíamos que não podíamos simplesmente ignorar aquilo. Ao penetrarmos no espaço abaixo, encontramos uma espécie de salão semicircular, onde colunas se erguiam em perfeita simetria. No centro, uma laje de pedra, com inscrições desconhecidas, tão desgastadas que era impossível compreender. Mas o simples ato de observar-los causava uma vertigem estranha, como se o cérebro tentasse decifrar um idioma que nunca aprendera, e ainda assim reconhecia. A atmosfera naquele local era diferente de tudo. O ar parecia mais denso, mais antigo, como se cada respiração nos enchesse com poeira de séculos apagados. Alguns relataram sentir um zunido nos ouvidos. Outros disseram que ouviram claramente um sussurro vindo das paredes. Eu mesmo tive a impressão de ver, no canto da visão, figuras movendo-se lentamente entre as colunas, embora quando me virei nada estivesse lá. Era como se a arquitetura não fosse apenas construção, mas um tipo de máquina, uma estrutura feita para armazenar memórias, gravar presenças, perpetuar algo além do tempo humano. Os soldados tentaram fotografar, mas as câmeras falharam, as lentes embaçavam, os visores congelavam. Nenhum registro eletrônico parecia capaz de capturar aquelas imagens. Restou-nos apenas a memória. E talvez fosse exatamente essa a intenção de quem quer que tivesse erguido aquilo. Permanecer apenas nos olhos que ousassem ver, nunca em provas que pudessem ser levadas para fora. Um dos guias, tomado pelo medo, afirmou que aquele lugar era anterior até mesmo às tribos mais antigas, que sua avó lhe falara de cidades escondidas que existiam antes da memória do homem, cidades que não foram construídas para serem habitadas, mas para vigiar o que dormia debaixo da terra. Quanto mais explorávamos, mais a estranheza crescia. Encontramos escadarias que terminavam em muros sólidos, corredores que se bifurcavam em ângulos impossíveis, como se fossem projetados não para a passagem de corpos,
mas de algo maior, algo que precisava de dimensões diferentes das nossas. E em cada canto, em cada pedra, lá estava novamente o símbolo espiralado, repetido como um mantra, insinuando-se em todas as superfícies. Ao voltarmos à superfície, o crepúsculo já se instalava, tingindo a selva com uma luz avermelhada. Foi então que percebi o mais inquietante de tudo. A floresta, que até então parecia indiferente a nós, agora permanecia em silêncio ao redor das ruínas, como se estivesse escutando. O som dos insetos havia desaparecido, os pássaros calaram-se, até mesmo o vento pareceu recuar. Ficamos ali, imóveis, sentindo o peso daquela arquitetura que não pertencia a nenhuma era conhecida. Eu sabia, todos sabíamos, que havíamos atravessado uma fronteira. Não era mais uma expedição científica, não era mais curiosidade ou acaso. A selva nos havia conduzido até aquele lugar. E agora éramos testemunhas de algo que jamais deveria ter sido visto. Naquela noite, ninguém acendeu fogueira. Dormimos, ou tentamos dormir, em silêncio absoluto, cada um guardando para si o que vira e sentira. Mas mesmo no escuro, mesmo de olhos fechados, as ruínas continuavam ali dentro de nós, como se tivessem sido gravadas na mente. E eu sabia que o que tínhamos encontrado era apenas a superfície de algo muito maior, algo que aguardava nas profundezas, pronto para ser revelado à medida que avançássemos. Porque ruínas não são apenas restos do passado, às vezes são portais para o que ainda está por vir. A manhã seguinte amanheceu com uma estranheza que não era apenas fruto do cansaço ou da fome acumulada, mas de algo que se impregnara em nós desde que deixáramos para trás as ruínas. O silêncio que cercava aquelas pedras antigas parecia ter se espalhado pela floresta, tornando o ar mais denso, como se a selva tivesse nos observado naquela noite e decidido que já não éramos mais intrusos comuns, mas parte de um jogo cujas regras ainda desconhecíamos. O guia mais velho, de olhar opaco e mãos firmes, recusava-se a falar, e mesmo os soldados, sempre rígidos em suas posturas, pareciam andar mais devagar, como se cada passo fosse medido pela sombra invisível das colunas que ainda sentíamos atrás dos olhos. Seguimos em direção ao interior, guiados por coordenadas que já não pareciam confiáveis, porque a selva se reorganizava diante de nós a cada curva, como se quisesse nos confundir. Foi nesse contexto que encontramos o que jamais deveria estar ali, uma aldeia. Ela surgiu de repente, sem qualquer anúncio, quando o verde denso se abriu em clareira. O primeiro choque foi perceber que não havia registro de povos vivendo naquela região nos mapas, oficiais ou extraoficiais. Nenhum antropólogo ou guia local havia mencionado algo semelhante. E, no entanto, ali estavam cabanas circulares, erguidas com palha e madeira, dispostas em perfeita harmonia, como se a própria terra houvesse indicado o lugar certo para cada uma. Homens, mulheres e crianças nos observavam em silêncio, sem demonstrar medo, sem surpresa. Era como se já nos esperassem. Os soldados ergueram armas por instinto, mas logo baixaram, porque não havia hostilidade naqueles olhares. Havia apenas uma serenidade perturbadora, como se a presença de forasteiros fosse apenas mais uma peça num teatro muito antigo. O detalhe que mais me arrepiou foi perceber que eles usavam adornos gravados com o mesmo símbolo espiralado que víramos nas ruínas. Estavam nas pinturas corporais, nos colares de ossos, nas paredes de suas cabanas. E quando uma das mulheres mais idosas se aproximou, trazendo um colar feito de pedras negras polidas, estendeu-o a mim sem dizer uma palavra, apenas apontando para o meu peito, como se já soubesse que aquele objeto me pertencia. Eu hesitei, mas os guias fizeram sinal para aceitar. O contato da pedra fria contra a pele me provocou a mesma sensação vertiginosa de quando toquei as marcas submersas no rio. Um arrepio que não era físico, mas mental, como se portas desconhecidas se abrissem dentro da mente. Foi então que ouvimos a língua deles. Não era português, nem nenhuma das línguas indígenas que eu conhecia
ou havia estudado. Era uma cadência lenta, cheia de sons graves, acompanhada de pausas longas que faziam cada palavra parecer um ritual. O guia mais velho, para nossa surpresa, mostrou compreender fragmentos. Ele traduziu apenas algumas partes, mas foi o suficiente para percebermos que aquelas pessoas não falavam do presente mas dos ciclos. Falavam de tempos em que os de baixo vinham à superfície e de quando a selva precisava esconder suas vozes para que o equilíbrio não fosse rompido. Um dos soldados, incrédulo, riu em voz alta e imediatamente toda a aldeia silenciou. A anciã olhou para ele com uma intensidade que fez o riso morrer em sua garganta. O guia murmurou que certas palavras não deveriam ser pronunciadas, porque eram proibidas. Pertenciam apenas aos que haviam sobrevivido a escutar o que não se deveria escutar. A atmosfera tornou-se insuportável. Os aldeões não demonstravam hostilidade, mas havia neles uma autoridade invisível, como se guardassem um conhecimento que ultrapassava nossas armas, nossa tecnologia, nossa lógica. Ficamos naquela aldeia por algumas horas, observados de perto, enquanto os líderes trocavam palavras baixas entre si. Uma criança se aproximou e tocou meu braço, apontando para o colar que eu usava. Seus olhos não tinham inocência, mas a estranha gravidade de alguém que já viu mais do que deveria. Ela murmurou algo que não compreendi, mas que ecoou na minha mente como se fosse uma lembrança, não uma fala. O guia se recusou a traduzir, apenas pediu que esquecêssemos. Mas como esquecer algo que já estava gravado dentro de nós? Quando nos preparamos para partir, um dos anciãos levantou-se e caminhou até o limite da clareira. Estava coberto por pinturas de espirais que percorriam todo o corpo, e em sua mão trazia um cajado feito de madeira escura e pedra. Ele ergueu o objeto para o céu e murmurou uma sequência de sons que não pertenciam a nenhuma língua humana. O céu escureceu por alguns instantes, como se nuvens se juntassem em resposta, e o vento soprou de maneira súbita, trazendo um cheiro metálico, quase de sangue. O oficial militar ordenou que nos afastássemos rapidamente, e partimos, deixando para trás a aldeia que, até onde sei, nunca deveria ter existido. No entanto, ao olharmos para trás após alguns minutos de caminhada, percebemos algo ainda mais perturbador. A clareira havia desaparecido. O verde da floresta engolira tudo, como se nunca tivesse havido aldeia alguma. Nenhum vestígio restava, nenhuma cabana, nenhuma fogueira, nada além de árvores e raízes. Um dos soldados sugeriu que tínhamos tomado o caminho errado, mas eu sabia que não era isso. Aquela aldeia não existia no tempo, como o conhecíamos. Ela surgia quando precisava surgir e se escondia quando era necessário. Naquela noite, ao acamparmos, ninguém ousou comentar o que havia acontecido. Mas eu sabia, pelo peso dos olhos de cada um, que todos estávamos assombrados pela mesma certeza. Aquela tribo não pertencia ao nosso mundo. Eram guardiões, talvez, ou sobreviventes de algo muito mais antigo, destinados a vigiar o que estava escondido nas profundezas da floresta. E as palavras que eles murmuraram, as palavras que não deveriam ser ditas, ecoavam ainda em mim como uma marca, porque certas línguas não são aprendidas, são herdadas. E eu começava a temer que já estivesse herdando algo que jamais pedi. O silêncio, após deixarmos a aldeia, era mais pesado do que qualquer barulho poderia ser. Marchávamos como se carregássemos nos ombros não apenas mochilas e armas, mas a lembrança de algo que não fazia sentido estar ali, algo que não se encaixava em nenhuma lógica histórica ou geográfica. A clareira que desaparecera atrás de nós havia provado que não estávamos apenas caminhando pela selva, mas por um espaço em que as próprias regras da realidade eram maleáveis e que se dobravam à vontade de forças que não compreendíamos. Cada um seguia imerso em seus próprios pensamentos, evitando olhar muito tempo para o outro, como se temêssemos que nossos olhos denunciassem o medo que todos compartilhávamos. Foi nesse estado que o céu começou a mudar. No início, era apenas uma densidade estranha nas nuvens, uma formação que parecia mais baixa, mais próxima,
como se a floresta fosse lentamente sendo engolida por uma cúpula opaca. O ar tornou-se abafado, e até os sons da mata se reduziram a um sussurro, como se todos os animais pressentissem algo e tivessem recuado. Então, o primeiro raio cortou o horizonte, não branco, não azul, mas de um tom avermelhado profundo, quase sanguíneo. O clarão iluminou nossos rostos e fez os soldados erguerem seus rifles por instinto. Mas contra o quê? O trovão que se seguiu não soou como trovão. Era um estrondo oco, prolongado, que vibrava mais nos ossos do que no ar, como o rugido de algo imenso se movimentando além das nuvens. Quando a primeira gota caiu sobre meu braço, tive a certeza de que nada daquilo era natural. Não era água, era espessa, pegajosa, de cor vermelha intensa. Por um instante, pensei que fosse sangue, mas não havia cheiro de ferro, apenas um odor estranho, ácido, que lembrava terra recém-aberta, misturada com metal oxidado. Logo, não era mais uma gota, mas uma cortina. A chuva vermelha desabava sobre nós com violência, tingindo roupas, armas e rostos. Os soldados gritavam ordens confusas, mas nenhum comando poderia nos proteger daquilo. Um dos guias caiu de joelhos, cobrindo a cabeça com as mãos, murmurando palavras em uma língua que eu não entendia, como se tentasse recitar uma prece antiga contra um mal inevitável. As árvores pingavam aquele líquido em cascatas, e o chão logo se transformou em um lamaçal viscoso, como se caminhássemos sobre carne viva. Cada passo sugava nossos pés para baixo, e o cheiro metálico se intensificava, enchendo os pulmões com algo que ardia por dentro. Alguns tentavam limpar os olhos, mas quanto mais esfregavam, mais parecia que a visão era manchada de vermelho, como se o próprio ar fosse tingido. Eu sentia a garganta arranhar, como se estivesse inalando poeira abrasiva, mas não havia poeira, apenas chuva. Foi nesse momento que o céu se abriu. Entre as nuvens carregadas, uma fenda luminosa revelucei, não com a claridade do sol, mas com um brilho pulsante, irregular, como se uma ferida tivesse sido aberta no tecido do firmamento. De dentro dessa abertura veio o som, não o mesmo da primeira noite, não aquele lamento grave, mas algo mais complexo, múltiplo, como se 1000 vozes entoassem ao mesmo tempo, todas moduladas em frequências impossíveis de sustentar. Era música e ruído, ordem e caos, tudo junto. Alguns soldados taparam os ouvidos e caíram ao chão, gritando de dor, enquanto outros, imóveis, deixavam a chuva escorrer pelo rosto sem reação, como se tivessem sido tomados por transe. Eu não conseguia desviar os olhos da fenda. Ali, por um instante, vi formas, não sólidas, não claras, mas silhuetas imensas, contorcendo-se como se estivessem presas entre as nuvens e o espaço. Eram grandes demais para serem compreendidas. Cada movimento delas parecia reconfigurar o próprio céu, como se fossem mais antigas que a própria atmosfera. E, no entanto, a sensação que tive foi de que nos observavam, não como humanos olham para algo, mas como consciências incomensuráveis analisam partículas microscópicas. A chuva vermelha era a prova de seu olhar, o resíduo de sua presença derramando-se sobre nós. O oficial militar tentou ordenar retirada, mas a palavra retirada não fazia sentido em meio ao caos. Para onde correr, se a selva ao redor também escorria vermelho, se o chão se movia sob nossos pés como se fosse pulsante? Um dos guias desmaiou, e quando tentamos erguê-lo, percebemos que sua pele estava coberta de marcas em espiral, como se o líquido tivesse desenhado símbolos sobre sua carne. Essas mesmas espirais começaram a aparecer em nossas roupas, em nossos braços, como se a chuva estivesse imprimindo a mesma marca que havíamos visto nas ruínas e na tribo. Não era acaso, era continuidade. O fenômeno durou, talvez minutos, talvez horas, não sei dizer. O tempo perdeu completamente seu ritmo sob aquela tempestade. Quando finalmente cessou, o céu voltou a ser apenas cinza, como se nada tivesse acontecido. Mas o chão permaneceu tingido.
nossos corpos permaneceram marcados. O guia mais velho, ao recobrar os sentidos, disse apenas uma frase, em voz baixa, rouca, mas clara o suficiente para que todos ouvissem. Agora vocês foram vistos. Ninguém respondeu. Seguimos em frente sem trocar palavras, com a certeza sufocante de que não éramos mais observadores de uma estranheza alheia. Estávamos inseridos nela, o rio que corria contra o tempo, as ruínas engolidas pela vegetação. A tribo que não deveria existir. Tudo parecia agora se entrelaçar em um único desenho, e a chuva vermelha era o selo. A selva não apenas nos guiava, nos marcava, um a um preparando-nos para o que ainda estava por vir. A floresta depois da chuva vermelha parecia diferente, como se tivesse sido lavada por algo que não era da terra. As folhas brilhavam com tons metálicos, reflexos irreais, que persistiam mesmo quando o sol não incidia diretamente sobre elas. O cheiro ácido permanecia no ar, impregnando nossas roupas e pele, de forma que, mesmo após horas de caminhada, sentíamos como se respirássemos dentro de um pulmão vivo, pesado e doente. Ninguém falava. O silêncio não era apenas escolha, mas consequência do que havíamos testemunhado. Todos sabíamos que não havia palavras capazes de traduzir a fenda no céu, as formas que pareciam olhar para nós, e o líquido vermelho que nos marcara com símbolos que surgiam e desapareciam sob a pele, como se vivessem em nós. Marchávamos como autômatos, tentando manter a ilusão de que havia um destino, quando na verdade era a própria selva que nos levava. Foi então que os guias começaram a se mostrar inquietos. Os passos deles já não eram firmes, e os olhares constantemente varriam o chão, como se procurassem sinais invisíveis. O guia mais velho, que raramente falava, finalmente se deteve diante de uma clareira sem luz e anunciou que não deveríamos seguir por aquele caminho. Mas o oficial militar, tomado pela obstinação que já não se distinguia de desespero, ordenou que continuássemos. Assim, atravessamos a vegetação que se fechava sobre nossas cabeças, como muralhas verdes, até que ouvimos o primeiro som, um canto baixo, repetitivo, que parecia vir debaixo da terra. Paralisamos todos de imediato. O chão estava firme sob nossos pés, mas o som continuava, ecoando em intervalos, como se um coro de vozes entoasse uma melodia subterrânea. Não era música humana. Era grave, ressoante, marcada por pausas que nos deixavam em suspensão, como se o tempo entre uma nota e outra fosse deliberadamente estendido para nos testar. O guia mais velho caiu de joelhos, murmurando que havíamos cruzado o limiar. Perguntei que limiar era esse, mas ele apenas repetia que o chão estava vivo, que o que dormia ali não deveria ser perturbado. Avançamos alguns metros, e então o vimos. No centro da clareira, coberto parcialmente por raízes e folhas, havia um buraco. Não era simples fenda ou erosão natural. Era circular, perfeito, profundo demais para que a vista alcançasse o fundo. O ar que emanava dele era mais frio, denso, como se viesse de outro clima, outro mundo. E o canto, agora mais forte, parecia emergir de dentro daquela escuridão. Não havia dúvida. Havia algo vivo lá embaixo. Não apenas vivo, mas consciente. Um dos soldados, tomado por impulso ou bravata, acendeu uma tocha improvisada e a arremessou dentro do buraco. Esperamos ouvir o impacto contra o fundo, mas o som nunca veio. A chama desapareceu na escuridão, sem deixar vestígio. O coro, no entanto, mudou. O ritmo das vozes acelerou, tornando-se mais insistente, como se tivéssemos despertado sua atenção. Eu sentia a vibração subindo pelo solo, percorrendo minhas pernas e atravessando meu peito, até alcançar a mente. Não eram apenas sons e rancomandos, sílabas que arranhavam a consciência, tentando impor uma linguagem que não era feita para ser compreendida, mas sentida. Alguns começaram a murmurar sem perceber. O jovem soldado ao meu lado repetia sons que jamais ouvira antes,
como se sua boca tivesse sido tomada. Seus olhos estavam opacos, voltados para o vazio. O oficial gritou para que parasse, mas quanto mais ele ordenava silêncio, mais forte o soldado entoava, até que 2 companheiros o seguraram à força. Ainda assim, sua boca continuava a formar palavras mudas, como se uma segunda voz o comandasse por dentro. O guia mais velho explicou, com a voz embargada, que aqueles cantos não eram da terra, que eram ecos de algo que sempre esteve ali, muito antes de nossa chegada. Disse que a floresta não nasceu sozinha, que havia fundações enterradas sob o solo, não feitas para sustentar cidades, mas para conter o que não deveria despertar. Apontou para o buraco e declarou que não era a primeira vez que ele surgia. Disse que o chão do Amazonas Abressei, de tempos em tempos, em lugares diferentes, como feridas antigas que não cicatrizam, permitindo que o canto suba à superfície. Enquanto ele falava, senti uma pressão nos ouvidos, como se a atmosfera ao redor do buraco fosse diferente, mais pesada, impossível de ser suportada por muito tempo. O ar cheirava pedra úmida e ferrugem, mas também algo mais sutil, como ozônio depois de tempestade, o prenúncio de algo elétrico. E então, por um instante eu vi, não sei se foi delírio, alucinação ou verdade, mas no fundo da escuridão, por uma fração de segundo, formou-se a silhueta de olhos. Não olhos como os nossos, mas círculos imensos, brilhando em padrões, piscando em sincronia com o canto. Não era olhar, era cálculo, e estava direcionado a nós. O oficial ordenou o recuo imediato, mas a selva parecia nos prender. As raízes ao redor do buraco estavam mais espessas, como se tivessem crescido diante dos nossos olhos. Um dos guias gritou que não deveríamos virar as costas, que a coisa lá embaixo compreendia fraqueza. Então formamos um círculo ao redor, com armas erguidas, como se rifles e facões pudessem servir contra algo que existia em outra escala. Ficamos ali, minutos que pareceram horas, até que o canto começou a diminuir, tornando-se mais distante, mais lento, até se reduzir a um murmúrio quase imperceptível. Deixamos a clareira sem olhar para trás. Não havia coragem para isso. Caminhávamos com pressa, tropeçando nas raízes, respirando ofegantes, tentando esquecer o que havíamos sentido. Mas esquecer não era possível. O buraco permanecia conosco como uma ferida aberta na mente. Sabíamos que aquele som não nos abandonaria. Ele continuaria ecoando em sonhos, em silêncios, nas horas em que a floresta pareceria quieta demais, porque o que estava lá embaixo não havia nos esquecido, apenas esperava. E à medida que avançávamos, eu compreendia. A selva não era apenas um lugar, era uma membrana. E o que vivia debaixo dela, o que subia em cantos quando as feridas se abriam, era algo que nunca deveria ter contato conosco, mas agora já havia nos tocado, e a marca da chuva vermelha, das ruínas e das palavras proibidas da tribo eram apenas os prenúncios do que viria quando o canto deixasse de ser sussurro e se tornasse chamado. Seguimos após a clareira do buraco como quem atravessa um limiar invisível, sabendo que nada dali em diante obedeceria à lógica conhecida. A cada passo, a floresta parecia se recompor atrás de nós, fechando caminhos, reorganizando árvores, sufocando qualquer ideia de retorno. Já não caminhávamos com a ilusão de explorar, mas com a certeza de estar sendo guiados, como peças dispostas em um tabuleiro que não compreendíamos. Foi nesse momento que os instrumentos começaram a falhar de vez. As bússolas giravam sem direção, as agulhas vibravam como se estivessem possuídas por uma força invisível. Os aparelhos de localização que os soldados carregavam apitavam em loop, mostrando números desconexos, como se o espaço ao nosso redor tivesse se quebrado em fragmentos sobrepostos. O oficial militar sempre rígido gritava ordens para manter a formação, mas sua própria voz começava a vacilar. Era evidente que não havia comando capaz de organizar a desordem em que estávamos mergulhados. O guia mais velho, antes tão contido,
Afirmou que já não estávamos mais na mesma selva em que havíamos entrado. Disse que algumas regiões eram como nós mesmos, tinham pele e tinham entranhas. A superfície era apenas a pele. O que atravessávamos agora eram as entranhas, onde nada seguia o mesmo curso. Essa explicação soou absurda no momento, mas à medida que caminhávamos, tornava-se difícil negar. As trilhas se repetiam. Árvores marcadas com facão reapareciam diante de nós como se jamais tivéssemos avançado. A sensação de andar em círculos tornou-se insuportável, mas não era simples repetição. Eram variações sutis, como se estivéssemos em versões ligeiramente diferentes da mesma clareira, onde galhos assumiam formas quase idênticas, mas não exatamente. Um soldado, tomado pelo desespero, correu em disparada em direção oposta e jurou que encontraria saída. Horas depois, ouvimos seus gritos ecoando, vindos do mesmo ponto de onde partira, como se a floresta tivesse devolvido sua fuga ao ponto inicial. Quando o encontramos, estava ajoelhado, o rosto pálido, repetindo sem parar que tinha corrido quilômetros sem sair do lugar, como um rato preso em roda invisível. O tempo também se distorcia. O sol surgia e desaparecia sem lógica, ora queimando nossas peles, ora se escondendo em escuridão plena, mesmo sem que a noite houvesse chegado. Passávamos horas em marcha apenas para perceber que o relógio avançara poucos minutos. Em outros momentos, o contrário acontecia. Caminhávamos brevemente e já se fazia noite cerrada. Essa oscilação corroía nosso senso de realidade e logo não havia mais como dizer há quanto tempo estávamos ali. Dias e noites tornaram-se conceitos frágeis, indistintos, e a fome confundia-se com a sede, o cansaço confundia-se com o meu medo. Mais perturbador ainda eram os sons. Eles não vinham apenas de um ponto específico, mas de todos os lados ao mesmo tempo, como se a selva tivesse se multiplicado em camadas, e cada camada tivesse seu próprio conjunto de vozes e ruídos. Às vezes ouvíamos nossa própria conversa ecoando minutos depois, repetida com pequenas distorções, como se uma versão de nós, atrasada, estivesse nos seguindo. Outras vezes, o som da chuva se misturava a um coro distante e não sabíamos se era o eco do buraco que ainda nos perseguia ou algo novo, emergindo do espaço quebrado em que havíamos caído. Foi durante uma dessas distorções que notei algo impossível. Andávamos há horas por um terreno inclinado e, de repente, ao virar um tronco caído, vi diante de mim a mesma formação de pedra que havíamos encontrado dias atrás, com símbolos em espiral gravados em sua superfície. Mas não podia ser a mesma, porque ainda estávamos no interior da selva, longe das ruínas iniciais. Mesmo assim, os detalhes eram idênticos. Toquei a pedra e senti a mesma vertigem, a mesma sensação de estar diante de uma memória gravada na rocha. Então percebi, não estávamos apenas perdidos no espaço, mas presos em uma repetição fragmentada, como se as partes da floresta fossem peças baralhadas e jogadas diante de nós, em ordem aleatória. A cada passo, a convicção de que poderíamos sair diminuía. Alguns começaram a delirar, falando que havíamos morrido e que caminhávamos em círculos eternos, sem perceber. Outros afirmavam que o que havia sob a terra, no buraco, já nos havia engolido, e que a selva ao redor era apenas a imagem que nossas mentes construíam para suportar o incompreensível. Eu mesmo não sabia mais se caminhava em terra firme ou se flutuava em alguma espécie de sonho coletivo. Os rostos de meus companheiros, cobertos de suor e lama, pareciam máscaras de cera prestes a derreter. Naquele ponto, o guia mais velho parou e declarou que não havia mais norte, não havia mais leste, não havia mais oeste. Disse que a floresta havia se dobrado e que a única saída era ser aceito por ela. Suas palavras foram recebidas com desespero e raiva pelos soldados, que o empurraram e ameaçaram amarrá-lo. Mas no fundo, todos sabíamos que ele falava a verdade. A bússola já não servia, os mapas eram inúteis,
e até o céu parecia se mover como uma miragem. Não estávamos apenas perdidos, estávamos quebrados, junto com o espaço. Nessa noite montamos acampamento em um lugar que parecia a repetição de outro em que já havíamos dormido. As mesmas árvores, as mesmas pedras, até mesmo o mesmo tronco caído, mas em posição diferente. O canto do buraco, embora distante, ainda ressoava nos sonhos, e alguns acordaram gritando, jurando que haviam caminhado até o fundo e visto o que estava escondido ali. Quando amanheceu, se é que amanheceu, percebi que não haveria volta, porque a selva já não era selva. Era um labirinto de camadas sobrepostas, um espaço fragmentado, onde a lógica havia se partido em pedaços, e nós caminhávamos sobre esses estilhaços, como náufragos tentando atravessar vidro quebrado. E enquanto avançávamos, com passos cada vez mais pesados, compreendi que não era a selva que estava se quebrando. Era o nosso entendimento da realidade que se desfazia, pouco a pouco, até que não restasse mais chão sob os pés. A floresta parecia já não nos pertencer, ou talvez nunca tivesse pertencido. E só agora entendíamos a verdade cruel de estarmos em território que obedecia a leis próprias. O espaço quebrado às repetixes, os caminhos que se reconstituíam como se fossem ilusões projetadas. Tudo isso já nos havia esvaziado da noção de tempo. Mas o que começou a se insinuar em nossas costas, nas horas seguintes, foi algo que não poderia ser explicado nem pela loucura, nem pelas distorções do espaço. Foram as sombras. Surgiram primeiro como impressões periféricas, movimentos rápidos, que mal se distinguia do balançar natural das folhas. Mas quanto mais a atenção nos mantinha em estado de alerta, mais clara se tornava a sensação de que havia algo nos acompanhando. Não era apenas perseguição, era como se estivéssemos sendo escoltados, observados de perto, com um interesse frio e paciente, de quem conhece o desfecho antes mesmo de o jogo terminar. Lembro-me da primeira vez em que vi uma delas, com clareza. Estávamos atravessando uma encosta íngreme, as pedras escorregadias pela umidade constante, e um dos soldados, exausto, deixou escapar uma lanterna de mão. A luz girou sobre as árvores e congelou por um instante em uma figura à distância. Não era animal conhecido. A sombra tinha contornos eretos, longos, com membros desproporcionais. Mas o que mais me perturbou foi perceber que não havia reflexo nos olhos. Menos, na verdade, não havia olhos. Apenas uma escuridão mais densa, dentro da própria escuridão. A luz apagou-se quase de imediato, como se fosse sugada, e quando voltamos a mirar o ponto, nada mais estava lá. O soldado jurou que fora a imaginação, mas todos sabíamos que havíamos visto. Nos dias seguintes, a frequência aumentou. Caminhávamos em silêncio absoluto, e ainda assim passos ecoavam entre as árvores, passos que não eram nossos, porque vinham em momentos em que estávamos imóveis. O coro da selva já não existia. Até os insetos pareciam ter recuado, como se aquele território já tivesse dono. A noite era pior. As fogueiras, quando ousávamos acendê-las, lançavam sombras trêmulas, mas havia sempre outras sombras que se moviam em ritmos diferentes da chama, contornando o acampamento, alargando-se como braços que tentavam nos alcançar. Um dos guias mais jovens abandonou o grupo numa madrugada, dizendo que preferia enfrentar a selva sozinho a continuar sendo caçado por aquilo. Ouvimos seus gritos pouco depois, longos, dilacerados, até o silêncio cair de novo. Nunca o reencontramos. O mais terrível não era vê-las, mas senti-las. A aproximação delas trazia consigo uma queda de temperatura repentina, um frio que não se explicava em plena umidade amazônica. O ar parecia perder densidade e o corpo pesava, como se cada sombra sugasse parte de nossa energia vital. Às vezes eram acompanhadas de sons, não como o canto que vinha do buraco, mas murmúrios baixos, quase conversas, um sussurro coletivo, com cadência estranha, que parecia discutir nossa presença,
como se estivéssemos sendo julgados. A linguagem era incompreensível, mas a intenção era clara. Não estávamos apenas sendo observados, estávamos sendo avaliados. Um dos soldados, tomado pelo pânico, descarregou sua arma automática em direção a uma dessas figuras que se insinuava entre as árvores. O estrondo ecoou pela selva, mas o que vimos em seguida foi ainda mais aterrador. As balas atravessaram o vulto sem resistência, e por um instante, apenas por um instante, a sombra pareceu se multiplicar em dezenas de outras, ocupando o espaço ao redor, como se cada disparo fosse um convite para que mais viessem. A floresta iluminou-se com os clarões, e o que vimos foi um enxame de formas alongadas, finas, contorcendo-se em movimentos impossíveis, rápidos demais para o olho humano. Quando o carregador se esvaziou, restava apenas o silêncio, mas todos sentimos o peso de termos chamado a atenção demais. Foi nessa noite que o guia mais velho, já quase em transe, confessou algo que nos deixou sem fôlego. Disse que aquelas sombras não eram espíritos, não eram ancestrais, nem animais. Disse que eram guardiões. Não guardavam a selva menos, guardavam o que estava sob ela. O buraco não era apenas um entre muitos, era um dos portais. E as sombras eram a barreira entre o que dormia e o que ousava chegar perto demais. Explicou que cada ciclo, quando o céu se partia e a chuva vermelha caía, os guardiões se fortaleciam e avançavam, garantindo que apenas alguns sobrevivessem para carregar a memória. Nunca provas. Na manhã seguinte, acordamos com marcas ao redor do acampamento. Não pegadas, mas espirais desenhadas na terra, como se algo tivesse circulado entre nós enquanto dormíamos. Essas marcas não estavam lá quando montamos as tendas, e ninguém duvidava de que haviam sido feitas pelas próprias sombras. Era avisa. Continuávamos em direção ao desconhecido, mas agora não estávamos apenas sendo guiados, estávamos sendo conduzidos, como gado, ao matadouro. A diferença era que não sabíamos qual seria o momento do abate, apenas que ele já estava decidido. O espaço ao nosso redor continuava quebrado. As sombras não se moviam apenas na horizontal, entre as árvores, mas às vezes surgiam acima, projetadas contra um céu que parecia perto demais, como se a distância entre o chão e as nuvens tivesse diminuído. Havia momentos em que eu não sabia se caminhava em linha reta ou em círculos, se os companheiros ao meu lado eram realmente eles, ou apenas reflexos devolvidos pela floresta. Comecei a desconfiar até de minha própria sombra, que parecia se mover com um atraso sutil em relação aos meus gestos, como se pertencesse a outro corpo. O oficial militar, outrora símbolo de autoridade, agora mal conseguia sustentar a própria postura. Seus olhos fundidos pelo medo denunciavam o que ninguém queria admitir. Já não havia comando, já não havia missão, só restava seguir e esperar, porque no fundo todos compreendíamos. As sombras não eram apenas presenças externas. Aos poucos, começávamos a carregar parte delas dentro de nós. E assim seguimos, cercados, vigiados, marcados. A floresta já não era apenas espaço, mas palco de uma caçada lenta e inevitável. As sombras eram os caçadores, e nós, apesar de armas e bravatas, éramos apenas presas sem saída. A partir do momento em que as sombras deixaram de ser apenas ecos nos cantos da visão para se tornarem parte inevitável de nosso trajeto, sabíamos que a caminhada não nos levava mais a um destino geográfico, mas sim a um ponto de convergência, onde tudo aquilo que nos cercava desde o início encontraria forma. O espaço já havia se quebrado, o tempo já não obedecia, e as marcas em espiral surgiam em nossas peles, como tatuagens invisíveis, que iam e vinham, conforme a luz. Era impossível ignorar. Estávamos sendo conduzidos, e não importava o quanto tentássemos resistir. Havia um encontro marcado. Ele se insinuava em cada passo que dávamos, em cada árvore que se dobrava para formar corredores impossivelmente simétricos, em cada sombra que nos observava
com paciência de predador. E foi em uma noite em que o silêncio se fez tão absoluto que até o respirar parecia um sacrilégio que finalmente aconteceu. Acampamos em uma clareira estranhamente regular, tão circular que mais lembrava a planta de uma construção enterrada. O chão era firme, mas parecia pulsar sob os pés, como se algo latejasse lá embaixo, aguardando. Ninguém ousou erguer fogueira. O ar estava denso, saturado, vibrando em uma frequência inaudível, mas sentida em cada fibra do corpo. Alguns soldados cochilavam em espasmos curtos, outros mantinham os olhos fixos na escuridão, incapazes de piscar. Eu mesmo não sei dizer se estava acordado ou preso em uma vigília febril. Foi quando o som começou. Não era o canto que emergia do buraco, nem o murmúrio das sombras. Era algo maior, mais complexo, um coro de todas as coisas, como se a floresta inteira, cada raiz, cada folha, cada gota de água, tivesse se unido para emitir uma mesma nota. O som não vinha de um ponto específico, vinha de todos os lados, de cima e de baixo, de dentro e de fora. Vibrava em uníssono, moldando o ar em ondas que deformavam até a visão. As árvores balançavam, mas não havia vento. O chão tremia, mas não havia terremoto. E nós, reduzidos a meros intrusos, sentíamos nossos ossos ressoarem com aquela frequência, como cordas sendo afinadas por mãos invisíveis. Foi então que a escuridão se moveu, não como um animal que surge entre as árvores, mas como uma massa imensa, sem forma definida, que se descolava do horizonte e avançava lentamente sobre a clareira. As sombras que nos acompanhavam até ali recuaram como cães diante do dono que retorna. Entendi, naquele instante, que não eram elas o verdadeiro poder, apenas extensões, guardiões secundários de algo infinitamente mais antigo. O que emergia diante de nós não era uma criatura no sentido que conhecemos, mas uma presença, um peso cósmico que dobrava o espaço ao seu redor. Não havia como medir seu tamanho, porque ao mesmo tempo parecia imenso, como a própria selva, e próximo o bastante para tocar. Seus contornos mudavam conforme o olhar, ora lembrando colunas gigantescas, ora tentáculos, ora apenas uma massa pulsante. Mas havia sempre os olhos, não olhos como os humanos, mas círculos de luz incandescente que se abriam e fechavam em padrões matemáticos. Cada olhar não era apenas visão, mas cálculo, análise, como se cada um de nós estivesse sendo decifrado até o último átomo. Não era malícia, tampouco benevolência, era curiosidade fria, a mesma com que observamos insetos em um vidro. Um dos soldados em copas do Supertar começou a disparar contra a escuridão. As balas desapareceram como gotas de água em areia quente, absorvidas sem resistência. A presença sequer reagiu. Era como se aqueles gestos fossem insignificantes demais para merecer resposta. A comunicação veio de outro modo. O som transformou-se em padrão. As vibrações agora eram ritmadas, cadenciadas, próximas a palavras, mas não havia idioma. Era como se a entidade falasse direto na mente, sem atravessar a barreira da linguagem. Eu não sei o que os outros ouviram, mas para mim foi como um chamado ancestral, algo que eu sempre soubera, sem nunca ter nomeado. Vi imagens que não eram minhas, cidades engolidas pela floresta, antes mesmo da primeira civilização conhecida. Rios correndo ao contrário, sob um céu que não pertencia à terra. E acima de tudo, a certeza de que aquilo que nos observava não era passageiro. Sempre estivera ali, desde antes do primeiro homem, desde antes da própria floresta. Um dos guias começou a chorar, repetindo entre soluços que havíamos encontrado o coração, que não era um Deus, não era um espírito, mas algo maior que qualquer palavra. Outro, tomado pelo transe, ajorrou-se e estendeu os braços, como se oferecesse sua vida. E foi então que testemunhamos a fusão. O corpo dele se ergueu lentamente no ar, sem contato visível, suspenso como um brinquedo preso por fios invisíveis. As espirais começaram a se formar em sua pele,
brilhando em vermelho incandescente. Seus olhos reviraram-se, e sua boca, sem controle, passou a entoar o mesmo cântico que vinha da entidade. A fusão durou poucos minutos, mas, por brecha eterna, quando o corpo caiu de volta ao chão, já não respirava. Ainda assim, o símbolo permanecia gravado em sua carne, queimado como cicatriz viva. Ninguém ousou mover-se. A clareira inteira parecia subjugada. A presença não precisava falar para deixar claro que não havia negociação. Não havíamos encontrado algo. Havíamos sido encontrados. O oficial militar, outrora obstinado, finalmente desabou em silêncio, incapaz de sustentar a farsa de comando. Estávamos diante de algo que não podia ser combatido, catalogado ou explicado. Apenas aceite. E a aceitação significava reconhecer que não éramos protagonistas de nada, apenas visitantes tolerados, peças descartáveis em uma engrenagem que existia há milênios. Quando a escuridão finalmente recuou, dissolvendo-se entre as árvores como névoa, todos permanecemos imóveis. O som cessou e a selva retomou seu coro natural, como se nada tivesse acontecido. Mas nada estava igual, porque cada um de nós carregava agora a marca invisível de ter olhado para algo maior do que a própria selva. Não era mito, não era lenda, era encontro. E o encontro não era fim, mas início, porque uma vez que você é visto por algo assim, nunca mais volta a ser invisível. Depois daquela noite em que a selva se abriu em sua totalidade e nos revelou a presença que não se escondia, mas se deixava revelar quando assim queria, já não havia mais dúvida entre nós de que qualquer propósito inicial da expedição havia se dissolvido. Não éramos mais exploradores, soldados, guias ou cientistas. Éramos sobreviventes marcados, e cada passo seguinte trazia consigo a lembrança insuportável de termos sido vistos por algo que não se explica em relatórios ou manuais. O encontro havia deixado sua marca, não apenas nas espirais gravadas em nossas peles, ou nas imagens que retornavam em pesadelos, mas no modo como respirávamos e caminhávamos, como se cada gesto fosse vigiado por olhos invisíveis. A missão agora era escapar, mas até mesmo essa palavra parecia frágil, porque já não sabíamos de que estávamos tentando fugir, da floresta ou de nós mesmos. Decidimos pela retirada, não por ordem do oficial, que já não era capaz de sustentar qualquer comando, mas por consenso silencioso. Os guias sabiam que insistir em avançar seria caminhar direto para a morte. E os soldados, ainda que armados, já haviam compreendido que suas balas não valiam nada contra aquilo que haviam testemunhado. Recolhemos o que restava dos suprimentos, mas muitos estavam deteriorados, tomados por fungos que haviam surgido de um dia para o outro, como se o próprio alimento tivesse se contaminado com a respiração da selva. Alguns, desesperados, devoravam mesmo assim, e logo sofriam febres violentas, gemendo como se suas entranhas estivessem sendo torcidas por mãos invisíveis. Não era só a selva que nos cercava, era a selva que já corria em nós. Tentamos refazer o caminho de volta, mas a floresta não permitia. Cada trilha conhecida se transformava em outra, cada árvore marcada desaparecia, cada rio invertia a correnteza. Era como se estivéssemos presos em um organismo vivo que mudava de forma para nos manter em movimento constante, sem direção. Em um momento de pânico, 3 soldados desertaram, correndo selva adentro em busca de saída. Não houve como impedi-los. Escutamos seus gritos horas depois, longos e afogados, até se dissolverem em silêncio. Quando seguimos o som, não encontramos corpos, apenas marcas circulares no chão, espirais desenhadas na terra fresca, como assinaturas deixadas por mãos invisíveis. A cada noite, a sensação de sermos observados se intensificava, não pelas sombras, que já não se escondiam, mas pela própria atmosfera. O céu se tornava pesado demais
As estrelas tremulavam em posições erradas, e havia momentos em que o horizonte parecia dar-se como um espelho de vidro, refletindo nossa própria caminhada em duplicidade. O guia mais velho repetia, entre delírios, que já não havia mais saída. Dizia que o retorno só era possível para aqueles que aceitassem o pacto de silêncio, que a selva não matava todos, mas escolhia quem levaria o fardo de calar-se. Quando finalmente alcançamos um ponto que lembrava civilização, uma base militar precária escondida na beira de um afluente, já não éramos os mesmos. Havíamos partido em 21 e voltávamos em pouco mais da metade. Estávamos magros, febris, cobertos de marcas, e nossos olhos, refletidos em qualquer superfície, não nos pertenciam mais. Os oficiais que nos receberam não demonstraram surpresa. Olharam-nos como quem já esperava por aquele estado. Anotaram nossos nomes em pranchetas e nos levaram, um a um, para tendas isoladas. Ali começou o silenciamento. Perguntas eram feitas em sequência, sempre as mesmas, repetidas por vozes frias, sem emoção. O que vocês viram? O que ouviram? O que encontraram? As respostas, quando dadas, eram imediatamente anotadas e seguidas de advertência. Nada deveria ser dito fora dali. Alguns que tentaram resistir desapareceram nas noites seguintes, levados sem ruído, sem despedida. Outros, como eu, perceberam rápido que a única sobrevivência possível era calar. Não calar por esquecimento, pois esquecer era impossível, menos mais, por imposição. Era como carregar um peso que só aumenta quando tentamos dividi-lo. Os soldados foram dispersados em diferentes unidades, enviados para locais distintos do país, como se o governo soubesse que não poderiam permanecer juntos, que a memória compartilhada era perigosa. Os guias, quando tentaram retornar às suas comunidades, foram interceptados. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu com eles, mas ouvi rumores de que desapareceram, sem rastros, como se a floresta os tivesse reclamado de volta. A cada sobrevivente foi entregue um documento de confidencialidade, acompanhado de ameaças veladas. Se você falar, não será apenas sua vida que será apagada, mas a de todos ao seu redor. Eu mesmo, ao tentar contar a alguém, senti imediatamente os ecos retornarem. Não eram apenas homens de farda que nos silenciavam. Era a própria selva que nos acompanhava, lembrando-nos, com sussurros em sonhos e espirais, que voltavam a arder na pele, que não havia escapatória. O retorno, afinal, fora apenas físico. Dentro do Nez, continuávamos lá, presos na clareira circular, diante da presença que não tem nome. O oficial militar desapareceu dias depois de dar depoimento. Alguns dizem que enlouqueceu, outros que foi eliminado. Eu acredito que foi levado de volta, porque não há fuga completa quando se é visto. Com o tempo, compreendi que o silenciamento não era apenas uma ordem imposta por autoridades humanas, era parte do pacto maior. Sobreviver significava carregar a verdade como ferida interna, jamais cicatrizada, porque falar dela seria abrir novamente o buraco, e o canto subiria outra vez, chamando não apenas a mim, mas a todos que escutassem. A deserção de alguns, o desaparecimento de outros, nada disso foi acaso, foi seleção. A selva escolhe quem deve viver para lembrar e quem deve desaparecer para não contaminar o resto. E foi assim que descobri o que significa realmente retornar. Não é voltar para casa, não é rever a cidade, a família ou a normalidade. É viver no mesmo espaço que antes, mas com a consciência de que se habita um mundo paralelo, onde as pessoas acreditam em mapas, calendários e relógios, enquanto você sabe que tudo isso é apenas véu. O retorno é interrupção. Somos trazidos de volta apenas até o ponto em que não causamos desequilíbrio. Depois, a vida segue, mas carregando em silêncio o peso daquilo que não pode ser dito. Escreva estas palavras como quem arrisca a própria respiração, sabendo que cada linha gravada é um desafio direto ao pacto
que me foi imposto. Desde o retorno à vida tornou-se apenas imitação. As ruas movimentadas, as vozes familiares, os dias que se sucedem em rotinas previsíveis. Tudo me parece uma encenação montada para que eu acredite que ainda pertenço a este mundo, mas não pertenço mais. O Amazonas me engoliu e devolveu apenas um fragmento de mim, algo que se move, fala e respira, mas que nunca deixou de estar preso naquela clareira. Diante da presença que não tem nome, escrevo porque o silêncio já não é suficiente. Ele corrói, ele se infiltra, e sei que um dia, se não romper essa barreira, enlouquecerei, como muitos dos que voltaram comigo. As advertências ainda ecoam em meus ouvidos. Se você falar, não será apenas sua vida que será apagada. Não preciso que me lembrem. Sei o que está em jogo. Sei que a vigilância é constante, não apenas dos homens, mas da própria selva que vive dentro de mim. Nos meus sonhos, sinto o peso da chuva vermelha queimando a pele. Vejo os olhos incandescentes piscando em padrões geométricos e ouço o canto subindo do buraco, chamando-me pelo nome que nunca revelei a ninguém lá dentro. Eles sabem quem eu sou. Eles nunca esqueceram. E eu, por mais que tente, também não consigo esquecer. Os outros sobreviventes desapareceram um a um. Alguns foram oficialmente declarados mortos em acidentes banais. Outros simplesmente deixaram de existir nos registros. Aqueles que ainda restam não falam, não se olham, não se reconhecem. Somos como fantasmas, vagando entre vivos, carregando em silêncio a marca que arde na pele de tempos em tempos. Sempre quando chove, sempre quando a noite parece mais longa do que deveria. E nesses momentos sei que não foi apenas um encontro, mas uma ligação. Não somos mais apenas nós. Somos parte daquilo. Escrevo sabendo que este relato não deveria existir. Cada palavra é um corte no véu que foi colocado para esconder a verdade. Mas como esconder aquilo que insiste em se revelar? O Amazonas não é apenas floresta, não é apenas rio, não é apenas território. É um organismo, um guardião de presenças que antecedem qualquer memória humana. É um mapa vivo que se fecha e se abre quando quer, revelando apenas fragmentos para aqueles que ousam entrar em suas entranhas. Fomos escolhidos, não por coragem ou mérito, mas por acaso, ou talvez por uma seleção que nunca compreenderemos. E uma vez escolhidos, não há retorno completo. Eu carrego dentro de mim o peso de ter sido visto. Não há como descrever em palavras comuns o que é ser reduzido à insignificância diante de uma consciência que não mede tempo em anos, mas em eras, que não mede espaço em quilômetros, mas em dimensões. Olhar para aquilo foi como olhar para o próprio abismo da criação. E desde então compreendi que nós não somos donos da terra, somos hóspedes temporários, tolerados enquanto não rompemos os limites. Mas rompemos, e é por isso que alguns de nós foram autorizados a voltar, não como sobreviventes, mas como testemunhas silenciosas. O preço do silêncio, no entanto, é o esvaziamento. A cada dia que passa, sinto-me menos humano, mais distante, como se a floresta ainda me observasse através dos olhos que não consigo fechar. O mundo me parece artificial, como se as ruas, as casas e as vozes fossem apenas cenários montados sobre a superfície de algo muito maior, algo que pulsa por baixo. A selva não ficou lá, ela está aqui, dentro, respirando junto comigo. O pacto era claro: calar para viver. Mas viver em silêncio é morrer devagar. E é por isso que escrevo, porque talvez ao deixar essas palavras alguém compreenda que o Amazonas não é apenas um espaço geográfico, mas um limiar para o incompreensível. Se algum dia estas linhas chegarem a olhos que não deveriam, sei que serei apagado como os outros foram. Talvez meu nome seja riscado dos registros, talvez meu corpo desapareça sem vestígio, mas não importa. O que importa é que, por alguns instantes, a verdade terá existido fora de mim. Porque há coisas sobre o Amazonas que nós não compreendemos. E o pior delas não é o que se esconde embaixo da terra,
mas a certeza de que fomos vistos e marcados por aquilo. A presença não é lenda, não é metáfora, não é delírio. Ela existe, maior do que a selva, maior do que qualquer história. E nós, os que voltamos, somos apenas as testemunhas condenadas a carregar esse peso, sabendo que cada palavra dita é um convite para que o canto retorne. Este relato é minha condenação e minha libertação. Não peço que acreditem, nem que me perdoem, apenas que leiam e compreendam que o silêncio que se impôs sobre nós não foi apenas humano, foi cósmico. Foi imposto pela própria selva, que continua a nos observar. Se me apagarem depois, pouco importa. O preço de contar a verdade sempre foi esse, e agora que escrevi, sinto que já não pertenço mais a este mundo, porque uma vez que se olha para dentro do coração do Amazonas, não se retorna jamais.